Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos ler Gênesis 41, que diz: quando José interpreta os sonhos de Faraó. Nós na última mensagem falámos que estiveram presos o copeiro e o padeiro-chefe da casa de Faraó, e eles tiveram os sonhos, e José interpretou os sonhos, e passados 3 dias o Faraó fazia aniversário e eles foram soltos. Só que, como José disse, o copeiro voltou a servir a Faraó e o padeiro foi enforcado. E José disse: não te esqueças de mim e fala de mim a Faraó, porque me puseram neste lugar e eu nada fiz de mal, me tiraram da casa da minha família, dos meus pais, e eu vim parar aqui esta masmorra sem ter feito mal algum. Só que o copeiro esqueceu-se do assunto. Entretanto, Faraó tem um sonho. E acorda muito preocupado porque sonha que aparecem junto ao rio Nilo 7 vacas gordas e formosas e 7 vacas magras muito feias que comiam as vacas gordas. E acordou. Voltou a adormecer, mas muito preocupado, muito angustiado, e volta a ter outro sonho. E então sonhou que 7 espigas saíam do mesmo ramo, 7 espigas boas e cheias, e saíam também 7 espigas crestadas pelo sol, e murchas e feias, muito feias, horríveis, e comiam as outras 7 espigas boas. Faraó ficou muito perturbado com tudo aquilo e manda chamar todos os seus sábios, todos os seus magos do Egito para lhe dizerem o que é o significado daqueles sonhos. Mas ninguém conseguiu identificar, ninguém conseguiu interpretar o sonho do Faraó. E naquela altura então, o copeiro lembrou-se de José e falou ao Faraó. Vamos ler então. 41, 9. O copeiro-chefe disse a Faraó: lembro-me hoje das minhas ofensas que te fiz. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhámos e cada um sonho com a sua própria significação. Achava-se connosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contámos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Mas José lhe respondeu: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, Faraó conta o sonho a José, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas e formosas e das espigas feias e crestadas pelo sol. E José esteve um tempo ali com o Faraó e depois lhe deu a interpretação e disse: os sonhos do Faraó é um só, e Deus se apressa a fazê-lo porque eles têm uma interpretação para breve.
As vacas gordas significam 7 anos, porque eram 7 vacas gordas, 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. E as 7 espigas magras que comem as outras boas são 7 anos de muita fome em toda a terra do Egito. E a fome será de tal maneira que mais ninguém se irá lembrar da fartura que houve nos 7 anos anteriores. Então, o faraó responde para José: agora, pois, escolha... Não, José responde, diz a faraó: agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. E faraó diz: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E faraó disse que sem a autorização de José ninguém levantaria mão ao pé sem a autorização dele. Que só no trono Faraó seria maior do que José. Então, quando levou no carro, e entretanto deu-lhe por mulher uma jovem chamada Asenate, filha do sacerdote Potifra, sacerdote do faraó, sacerdote egípcio. Era da idade de 30 anos quando José começou a ser administrador, a ser governador de toda a terra do Egito. E José juntou todo o mantimento que existia. Mandou que guardassem a 5ª parte de todo o cereal em celeiros que ele mandou construir, celeiros nas cidades, em todas as cidades, e guardasse aquele trigo, aquele cereal para os anos de fome. E assim aconteceu. E naquele tempo, antes de chegar a fome, nasceram-lhe 2 filhos, que Asenate lhe deu. Ao primeiro ele chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O significado dos sonhos, como já falei no outro vídeo atrás. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância, vieram os 7 anos de fome, efetivamente. E toda a terra veio comprar a Faraó, neste caso a José. Vieram ao Egito comprar tanto os egípcios como toda a terra. Não havia pão em toda a terra, não havia cereal em toda a terra, havia muita fome. E vieram ao Egito para comprar cereal a José. E José vendia aos egípcios e a todo o mundo vendeu o cereal
para que a terra prevalecesse durante a fome. Deus é maravilhoso. Deus deixou que José passasse por tanta provação para ver o seu coração. O coração de José pertencia ao Senhor, sempre pertenceu, porque ele nunca duvidou que Deus estava com ele e ele estava com o Senhor. Apesar de tudo o que ele sofreu, ele não pecou contra Deus, nem contra os homens. A sua fé permaneceu inabalável, mesmo com todo o sofrimento que passou. Foi tirado da casa do seu pai, foi tirado da família, foi vendido pelos seus irmãos, foi comprado por Potifar, mas mesmo assim, como escravo, ele serviu ao seu Senhor com toda a humildade e com respeito na casa dele. Mostrou um caráter irrepreensível, dando sempre glória a Deus e confiando nele. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5, 6 e 7, que eu vou ler, que diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. José foi sempre cuidado por Deus. Deus nunca o abandonou. O nosso Deus é assim, não abandona os seus filhos. Depois de tanto sofrimento, Deus o exaltou. E Faraó fez dele autoridade e colocou-o como governador de toda a sua casa e de todo o Egito, porque entendeu que José tinha o Espírito de Deus vivo, do único Deus verdadeiro. Quando nós nos humilhamos nas provações e queremos que o Senhor é o nosso Pai, que nos ama e que nos amou, que entregou seu Filho por amor a nós, muitas vezes sofremos tribulações, angústias, sofremos tempestades na nossa vida, desaires, mas o Senhor está sempre connosco. Ele diz que nos toma pela nossa mão direita e que para nós não temermos, porque Ele está sempre connosco. Sabia, meu amado irmão e ouvinte, que a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas? É uma para cada dia do ano. Portanto, nós não devemos temer nada, porque o Senhor está connosco. O Senhor é maravilhoso e o Senhor nunca deixa aqueles que o amam e aqueles que o temem, aqueles que o adoram, aqueles que o louvam, aqueles que confiam nele, aqueles que põem a sua fé nele e não esmorecem, mas permanecem, perseveram. E assim foi com José. Porque o Senhor o exaltou no fim. Ele sofreu tanto, durante tantos anos. Ele foi menino, ele foi para o Egito menino. E com 30 anos, vejam os anos que ele sofreu para chegar ao que chegou. Mas ele foi o governador, ele foi a segunda pessoa maior na terra do Egito. Porque ele foi a seguir a Faraó, ele era a pessoa mais importante da terra do Egito. O nosso Deus é assim. Só temos que aprender a confiar nele, somente nele. E no seu tempo perfeito, Deus nos exaltará. Deus nos abençoe e até à próxima mensagem. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.